Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Quatro Cantos do Mundo. Depois de Orlando Sá, Ricardo Valente e Filipe Aguiar, temos hoje connosco Beto, internacional português, uma figura bastante importante no futebol português nos últimos anos. Beto, antes de mais e antes de começarmos esta nossa conversa, deixo-lhe aqui o meu agradecimento. É um gosto para nós tê-lo aqui connosco. Muito obrigado a ti pelo convite, Diogo, e parabéns pela iniciativa, pelo programa diferente que criaste, e acho que é bastante importante e bastante inovador. Agradeço, Beto. Antes de partirmos para aquilo que foram as suas experiências no estrangeiro, e para contextualizar quem nos ouve e quem nos vê, o Beto passou por 4 países no estrangeiro, representou o Cluj na Roménia, o Sevilha em Espanha, o Göztepe na Turquia e o Helsingfors na Finlândia, agora recentemente. E eu parto precisamente por aí, Beto. Em que ponto é que está a sua carreira neste momento? Já encerrou em definitivo? Está à espera de uma oportunidade? Até porque, pelo que eu percebi, neste momento não está em Portugal. Tem alguma coisa a ver com isto? Em que situação é que o Beto está? Bem, eu não estou em Portugal porque eu não vivo em Portugal. Exato. Eu vivo em Espanha, vou muitas vezes a Portugal, obviamente, tenho a família, amigos, tenho muitas coisas em Portugal, tenho as minhas raízes em Portugal, mas acabei por me instalar aqui em Sevilha. Toda esta fase que eu estou a atravessar agora é uma fase um bocadinho de introspeção, de perceber um bocadinho o que é que eu realmente preciso, o que é que eu realmente quero. Tenho estudado bastante. Estou numa fase em que estou bem assim, estou muito bem assim. Portanto, aqui a questão desportiva de voltar a jogar, apesar de me sentir bem fisicamente, mentalmente para jogar, acho que é hora de dar se calhar outro passo. Mas isso, se calhar, é o mais importante, mais do que aceitar um projeto qualquer só para dizer que está a jogar, o sentir-se bem consigo mesmo, acredito que seja o mais importante. Sim, sem dúvida alguma, cheguei à fase em que o mais importante para mim é ter tempo para estudar, ter tempo para a minha família, ter tempo para viajar, viajar agora noutro contexto, não num contexto profissional, se bem que terei que viajar profissionalmente, mas já com outras funções. Mas sim, procurar estar bem comigo, procurar estar bem com a família, com os amigos, ter tempo, basicamente ter tempo para poder fazer coisas que, como atleta profissional, nunca pude fazer. Beto, e recuando aqui um bocadinho no tempo, pergunto-lhe o que é que correu mal nesta experiência na Finlândia para que ela durasse apenas cerca de meio ano, não é verdade? O que é que correu menos bem para este fim precoce? Bem, assim, eu acabei por decidir vir embora do clube porque quando eu aceitei o projeto da Finlândia através de um amigo meu, o Roberto Rivellini, que é um treinador de guarda-redes, eu não levava apenas o Beto como guarda-redes, não é? Ele levava uma ideia, ele levava um projeto para o próprio clube, para tentar alavancar um bocadinho o clube, para tentar fazer com que o clube desse um salto qualitativo a nível de infraestruturas, de mentalidade, de tudo. E o que é facto é que deparei-me ali um bocado com muitos obstáculos nesse sentido, porque a Finlândia não é propriamente um país de futebol, não é um país onde as pessoas vivam, sintam o futebol como em todos os outros países onde eu joguei. Então deparei-me ali com uma realidade muito diferente, com uma mentalidade muito diferente, com falta de hábitos profissionais aos quais eu não estava habituado. Eu estava habituado a ser um profissional a todos os níveis, dentro, fora do campo, em casa, na hora do descanso, da alimentação, do treino extra. E ali deparei-me com para quê, não é? Eles perguntavam para quê. E tudo isso começou a não fazer muito sentido para mim. Tenho em conta que eu cheguei em fevereiro, se não me engano, à Finlândia, já com menos 15 ainda, com muito frio, muita neve, já com quase 40 anos em sintéticos.
Portanto, eu ainda me predispus a sacrificar um pouco o meu corpo, não é? Porque ao fim e ao cabo acabas por sacrificar muito o teu corpo. Distanciei-me outra vez um bocadinho da família, porque fui para a Finlândia ao princípio sozinho, porque era muito frio para levar a família, porque levava uma ilusão muito grande, levava um projeto interessante, mas que acabou por não surtir efeito, porque realmente eles não têm essa mente desportiva desenvolvida a nível de competitividade, profissionalismo. Não têm, então acabei por chegar a um acordo com o clube e disse, então, sendo assim, não estou aqui a fazer muito mais do que treinar e jogar, e não era só para isso que eu tinha vindo na altura. Beto, e naquilo que era o seu dia-a-dia no clube, sentia esse papel de mentor em relação ao resto do plantel? Sentia isso no dia-a-dia, na relação com os seus colegas? Sim, eu senti por parte de alguns dos mais jovens. Eu tenho um episódio bastante curioso. Na primeira semana, quando eu cheguei ao clube, depois do treino, estávamos a tomar banho e vejo um rapaz que era, se não me engano, da Nigéria. E ele estava parado a olhar para mim. Eu estava a tomar banho, não é? E ele parado a olhar para mim. Aí eu comecei-me a sentir um bocado incomodado, não é? Eu estou mais do que habituado a tomar banho, não é? Com jogadores, mas comecei-me a sentir incomodado porque o rapaz não parava de olhar. E eu perguntei, toda a gente falava inglês, não é? Mas eu disse, passa-se alguma coisa, estás bem? E o rapaz, humildemente, respondeu-me, eu estou mais do que bem, porque até há bem pouco tempo eu jogava contigo na PlayStation, tu eras o meu guarda-redes na PlayStation e eu agora estou a tomar banho aqui contigo e eu nem sequer estou a acreditar nisto. E isto para mim, mais do que muitos títulos que possa ter ganho, mais do que muitos clubes de grande dimensão que possa ter representado, isto para mim acaba por ser um dos maiores troféus que eu se calhar consegui na minha carreira, foi acabar por um certo reconhecimento, não é? Sim, e acabar por motivar muita gente, acabar por ser um exemplo para muitos, uma inspiração, vá lá, digamos assim, para muitos, e esse, se calhar, talvez tenha sido o meu maior troféu. Mas depois tentava aconselhar, eles perguntavam. Então, mas fazias assim, como é que se faz, como é que não se faz? E eu tentava transmitir-lhes um bocado, não é? Aquilo que é o meu conhecimento e a minha experiência, mas depois aquilo entrava, eles faziam 2 dias, mas depois eles diziam, isto se calhar é demasiado trabalho, se calhar é demasiado sacrifício, se calhar não ter que ir beber um copo, não ter que ir a uma discoteca, não poder deitar às 4 da manhã, percebes? Isso os primeiros dias eles aceitavam, mas depois, como não está enraizado neles essa cultura, foi complicado, foi um bocado complicado. O Beto, logo na primeira resposta, tocou na questão das infraestruturas. Como é que funcionava um bocadinho isso, tendo em conta que lá está, aqui havia bastante neve, tinham que treinar no interior, presumo eu. Como é que foi adaptar-se a esta realidade completamente diferente que aquela que existia? Foi muito difícil para mim, digo-te já, foi muito difícil para mim. Foi um choque muito grande para mim. Quando eu cheguei, nós treinávamos aquilo era um mega iglu, em forma de iglu, não é? Tapado, com sintético. Portanto, eu com uma carreira, pronto, felizmente, não é? Com muito boas condições em todos os clubes onde eu passei, e aos 40 anos eu dizia, mas agora tenho que me sujeitar a isto, está bem, porque foi porque eu quis, e eu decidi ir, e se calhar não tinha necessidade, mas quis ir, porque a minha paixão pelo futebol é realmente ter uma coisa por demais. Então, na altura abracei esse projeto, choquei-me muito quando cheguei, mas lá está, havia sempre algo mais forte que me dizia, não, mas amanhã vais-te levantar, vais voltar a ir a treinar, vais voltar a tentar fazer destes jogadores melhores jogadores, fazer deste clube um bocadinho melhor clube. Algumas coisas foram conseguidas, mas se calhar o objetivo real que eu queria não consegui lá. Beto, e do ponto de vista mais social, como é que descreve aquilo que encontrou? Elogia-se muito a mentalidade dos nórdicos,
a forma como eles conduzem a vida, digamos assim? Gostou da realidade que encontrou neste parâmetro? É assim, gostei. É assim, eu quando voltei da Finlândia, muita gente me questionou como é que realmente era a vida lá, como é que as pessoas vivem, como é que é o país. Socialmente, eles são um país quase perfeito, não é? E, aliás, se pesquisares no Google e colocares qual é o país mais feliz do mundo, é a Finlândia. Sai a Finlândia em primeiro lugar. Só que eu, quando cheguei lá e quando comecei a viver lá, eles não são propriamente pessoas alegres, não são pessoas divertidas, extrovertidas. E então eu comecei a questionar, então, mas como é que esta gente é considerada a mais feliz do mundo, se depois tem uma cara um bocadinho mais fechada, são pessoas um pouco mais distantes. E eu comecei a perguntar, então, mas como é que no Google sai que vocês são as pessoas mais felizes do mundo? Se vocês pouco ou nada sorriem, são muito sérios. Aqui a questão é que nós não temos problemas. A questão da nossa felicidade está relacionada com a falta de problemas. E eu com a falta de problemas, como assim? Sim, nós não temos problemas, felizmente, financeiros, não temos problemas ao nível do sistema de saúde, ao nível do sistema da educação, das infraestruturas, das estradas, de tudo. Aquele país funciona, tudo funciona. 12 meses ao ano, tudo funciona. E funciona bem. As pessoas pagam realmente muitos impostos também lá, mas depois são impostos que lhes são restituídos em condições. Ninguém paga saúde, ninguém. Tenha mais, tenha menos dinheiro, ninguém paga saúde, ninguém paga educação, transportes públicos, portanto, tudo funciona e funciona bem. E eu deparei-me com uma realidade completamente diferente da minha portuguesa, espanhola, a turca, que ainda é pior. E nesse aspecto, a nível de segurança, é um país ultra seguro, ultra seguro. Só que depois as pessoas não são muito calorosas, é verdade. Eu às vezes queria dar um abraço a alguém e as pessoas eram como, mas estás-me a abraçar para quê? Se este é o meu metro quadrado, este é o meu metro quadrado e aqui não há muito espaço para invadir esse metro quadrado das pessoas, percebes? Não deixam de ser pessoas educadas, são muito educados, a nível são muito civilizados. Tu vives num prédio que a partir das 10 da noite ninguém faz barulho. São coisas muito diferentes, são aspectos muito diferentes daqueles que nós estamos habituados. Quando eu digo nós, eu, tu, portugueses, espanhóis, os latinos, estamos muito, muito mal habituados nesse aspecto. E essas coisas eu poderia eventualmente, de certeza absoluta, trazê-las para os nossos países. Porque são realmente aspectos que funcionam bem e nos quais tu te podes integrar perfeitamente bem, porque tu vês, não, isto funciona. Eu demorei 15 minutos a tratar dos meus papéis de segurança social lá, de morada, de tudo, de bancos. Eu demorei 15 minutos. Se fosse aqui... E se calhar tu vais a Portugal primeiro para teres uma consulta, ou para... Consulta, que não é uma consulta, para teres uma senha, para teres isto são horas, ou dias, ou semanas, e depois são muitos papéis, muitos problemas, muitas dificuldades que as pessoas têm em conseguir o que quer que seja. E lá não, tudo funciona e rápido. Portanto, eu senti muito essa diferença na Finlândia. Era juntar aqui um bocadinho a organização finlandesa com o espírito mais caloroso dos portugueses e dos espanhóis, não é? Sem dúvida alguma. E está aqui a minha filha a querer aparecer. Não há problema, não há problema. ¿Qué pasa? ¿Que quiere aparecer? Espérate que papá está hablando, ¿vale? Olá! Não, sem problema, sem problema. ¿Tú le quieres decir hola? Dile, hola. Sim, eu poderia... María, por favor. Ahora Vale, no. me voy. Vale, mi vida, gracias. Sim, eu poderia... Seria o perfeito. Juntar toda a nossa... todo esse nosso calor, toda essa nossa paixão, todo esse nosso sangue, depois com esta organização toda, esta civilização toda, tecnologicamente são muito avançados também. Se eu pudesse juntar a nível de segurança também, e eu perguntava, mas eu quase não vejo polícia, quase não há polícia na rua, e eles diziam, para quê?
Mas a polícia para quê? Exato, As pessoas aqui respeitam as regras do trânsito, respeitam os sinais, respeitam passadeiras, respeitam tudo. Poucos ou nenhuns acidentes eu vi. E estamos a falar de conduzir em neve. E eles diziam, mas polícia para quê? Ninguém rouba ninguém. Estava tudo tranquilo. Percebes? Portanto, são coisas que te chocam, param de uma maneira positiva, porque tu dizes, quem me dera a mim poder ter isto no meu país, não é? Mas depois, claro, tem outra parte que é a seriedade, essa frieza, essa falta de contacto físico, sabe, percebes? E isso eles não têm muito. Exatamente. Beto, e recuando mais um pouco na sua carreira e olhando para aquilo que foram as suas experiências no estrangeiro no passado, a primeira aconteceu em 2011, 2012, no Cluj, numa altura em que o Beto já estava perto dos 30 anos, penso eu. Emigrar antes nunca foi opção, preferiu manter-se em Portugal. Como é que se deu todo este processo para só, entre aspas, sair aos 30 anos? Vamos lá ver, estamos a falar numa época diferente, o futebol desde então até agora, nos últimos 10, 15 anos, o futebol mudou bastante, muito mesmo, o futebol mudou muito. Eu na altura tive possibilidades de sair antes, é verdade, tive objetivos muito claros na minha cabeça, de jogar em equipas grandes em Portugal, de fazer a minha carreira em Portugal, independentemente de ter recebido ofertas antes para sair para o estrangeiro. Mas o que é facto é que os anos foram passando e aquilo que é o reconhecimento, vai lá, nacional, ou o reconhecimento do nosso país, dos nossos clubes, em relação a um guarda-redes, a um jogador português, muitas vezes não é o melhor. Muitas vezes sentimos um bocadinho irreconhecidos. Vai lá, não sei se essa palavra existe ou não, mas vamos assumir que sim. Sim. Penso que existe. E, portanto, qual é a escapatória do jogador português? É emigrar para sentir verdadeiramente esse reconhecimento. E eu saí, eu vivi em 5 países, obviamente a contar com Portugal, e posso dizer que, tirando a Finlândia, que não é um país, lá está, apaixonado por futebol, não querem muito saber do futebol, tirando a Finlândia, hoje em dia continuo a receber muitas mensagens de muita gente da Turquia, principalmente da Turquia, perdão, da Roménia, aqui em Espanha. O reconhecimento é brutal, é mesmo completamente brutal e uma diferença muito grande. Portanto, eu acabei por tomar a decisão de sair. Eu estava no Futebol Clube do Porto, também não tinha a utilização regular que eu gostaria. E portanto aventurei-me com o Jorge Costa era o treinador na altura, aventurei-me para a Roménia e foi para mim, podes dizer, a Roménia sim, mas para mim foi um sucesso, independentemente do país, do clube, não me interessava-me sair, arriscar, perceber se realmente eu era reconhecido, se realmente o meu trabalho era reconhecido, e foi, e foi uma decisão muito, muito importante na minha carreira, num momento muito importante da minha carreira. Beto, e lá está, falou aí da questão do Mister Jorge Costa, essa ligação que sempre houve entre o Cluj e atletas e treinadores portugueses foi importante na sua decisão. Como é que era a dinâmica dos atletas portugueses num país estrangeiro? Mas lá está, eram muitos, acredito que mal se sentisse a diferença. Pronto, logicamente sentia-se, não é? Mas havia ali uma comunidade portuguesa muito grande e acredito que isso facilitasse a adaptação a um país totalmente novo. Obviamente que eu, quando fui para a Roménia nesse momento e para esse clube específico, fui porque o treinador era português e ligou-me a pedir para eu ir, e nós tínhamos seis, acho que eram 6 jogadores portugueses. Portanto, a adaptação foi mais do que fácil. Aliás, nós falávamos, muitos falavam, a grande maioria falava, tínhamos argentinos, falávamos português totalmente no balneário, mas isto não implica que não tentasse, e tentei, na altura até aprendi muitas coisas de romeno, até porque quando tu vais para um país, eu aprendi muito isso, quando tu vais para outro país, falar o teu idioma num balneário não é correto. Sim, consigo perceber. Na minha perspectiva, atenção, sim. não é correto. Para nós era cómodo, mas não era correto.
treinador é português, falava português, 6 jogadores portugueses, tudo a falar português. Percebes? Então eu muitas vezes tentava meter muito o inglês, porque acaba por ser língua quase comum e universal no mundo do futebol e dos negócios, para que não existisse essa separação entre os portugueses e os romenos e o resto do plantel. Porque é complicado para eles, né? Então, mas o que é que eles estão a falar? Será que estão a falar de nós? De que é que estão a falar? São outro grupo à parte? Percebes? E isso é muito complicado fazeres isso. Portanto, eu tinha muito cuidado com isso e tentava falar o máximo inglês possível. Mas sim, a adaptação muito fácil. A Roménia é um país... não é um país... Eu gostei muito da cidade. Eu vivi em Cluj, a cidade universitária da Roménia, portanto, ouvias italiano pela rua, ouvias francês, ouvias espanhol, ouvias grego, ouvias tudo. Porque é uma cidade universitária, muita gente jovem, muitas universidades, é uma cidade bonita, vive-se bastante bem em Cluj. Eu vivia bastante bem em Cluj, o clube era um dos melhores clubes da Roménia, e portanto foi uma maravilhosa experiência para mim. Maravilhosa. Beto, e há assim alguma história mais curiosa, mais caricata que se lembre dessa época na Roménia? Não caí, assim, eu tenho várias, umas posso contar, de balneário, outras não. Mas tenho uma história curiosa que eu caí num lago. Até, é curiosa, acabou por ser um bocado assustadora na altura, mas agora posso-me rir, que estou aqui para contar. Exatamente. Claro, aquilo tinha um lago e como neva muito, faz muito frio na Roménia também, congelava, não é? Congelava, nevava. E eu fui até ao lago e tal, nunca tinha pisado um lago congelado. E devagarinho fui andando e tal, comecei a ganhar aquela tal confiança. Isto é duro, isto pode-se escorregar. E pisei uma zona mais frágil e caí dentro do lago. Como se vê nos filmes, fiz assim um buraco no lago. E assustei-me muito porque a água estava completamente congelada, consegui sair sozinho. Mas é um episódio agora caricato, na altura perigoso, mas agora posso-me rir, estou aqui para contar. Exatamente. Beto, e segundo o que eu vi, olhando aqui para o nosso amigo 00, que é uma ótima ajuda na preparação do podcast, cruzou-se com o Roberto De Zerbi no Cluj, ou estou errado? Ele era o número 10 da nossa equipa, Exatamente. O italiano. Exatamente, Sim, agora sim, treinador sim. do Brighton. A minha pergunta é no sentido de tentar perceber se ele já dava mostras de que tinha ali algo diferenciado, mais atenção ao plano do treinador, tático, sim. notava-se ali alguma coisa diferente? Fosse nos treinos, fosse nos jogos, o De Zerbi tinha sempre uma postura muito de muito líder tático, de muito treinador já, entre aspas. Treinador dentro do campo, a nível de colocar, de posicionar os colegas, nessa comunicação, desce, sobe, fecha. Já tinha essa liderança de treinador dentro do campo, fosse nos treinos, fosse nos jogos. Eu acredito que não surpreenda aquilo que ele está a fazer neste momento. Não me surpreende para nada, porque ele já tinha um conhecimento tático e uma cultura tática muito acima da média para aquilo que era um jogador ainda no ativo. Claro que sim. Beto, termina esta experiência na Roménia, volta a Portugal apenas meio ano, no caso para o Sporting de Braga, e ruma depois ao Sevilha. Como é que se deu tudo isto? Como é que foi viver? Acredito que quando volta a Portugal não é com a ideia de sair meia época depois. Como é que se dá tudo isto? Como é que se dá este ingresso no Sevilha, um dos bons clubes em Espanha, sem dúvida nenhuma? Bem, isto foi tudo muito... Já lá vou, como é que eu vou ao Sevilha? Eu volto para Portugal, sim, volto para o Futebol Clube do Porto. Eu tinha contrato com o Futebol Clube do Porto. Sim. Decidimos, porque o Braga necessitava guarda-redes, chegámos a um acordo, eu quis ir para Braga. O Braga estava a disputar também o apuramento para a Liga dos Campeões. Nós conseguimos colocar o Braga na Liga dos Campeões, frente à Udinese. Udinese, com aquele penalti que alguém tentou fazer uma panenca e o Beto defende. Foi o Mike Oswell, creio que foi Mike Oswell. É possível, exatamente. Tentou-me picar a bola e eu fiquei parado e colocámos o Braga na Liga dos Campeões.
Entretanto, em dezembro, o Iker Casillas partiu um dedo, ele era guarda-redes do Real Madrid na altura, o Real fica sem guarda-redes, atenção. Sim, sim. Fica com menos um guarda-redes e a com menos necessidade. um guarda-redes, exatamente, e o guarda-redes titular, então o Real decide comprar o Diego Lopes ao Sevilha. Exatamente, lembro-me disso. O Real Madrid compra o Diego ao Sevilha e o Sevilha fica com o Andrés Palop, com o Javi Varas e precisava de um guarda-redes. Entretanto, há um problema com o Palop, com o Andrés, num joelho, e o Sevilha estava à beira de jogar a semifinal com o Atlético de Madrid, da Copa do Rei. Ou seja, o Sevilha precisava urgentemente de um guarda-redes para jogar uma semifinal da Copa do Rei. Entretanto, terão feito os seus estudos, as suas avaliações e ligam-me. Falei com o meu empresário na altura e o meu empresário foi muito taxativo. Queres ir para Sevilha amanhã? Eu digo, mas não, porque não estou de férias ainda, não é? E eu, não, queres ir jogar para o Sevilha amanhã? Tens que viajar amanhã, fazer os exames médicos, viajares na terça-feira para Madrid e jogares quarta-feira a meia-final da Taça do Rei. Eu digo, como? Mas isso é muita informação ao mesmo tempo. Obviamente me subiu aqui uma ansiedade muito grande, mas uma ansiedade boa, uma pressão, não é uma pressão, nervos, tudo. Juntou-se aqui tudo, uma felicidade muito grande, com nervos, com ansiedade, com tudo. E acabei por aceitei a oferta do Sevilha, fui emprestado para o Sevilha até a final da época, joguei a meia-final da Copa do Rei, fiz uma metade de temporada a um nível muito, muito bom no Sevilha, e o Sevilha depois no final do ano acabou por me comprar ao Futebol Clube do Porto. Exatamente. Beto, eu penso que no seu terceiro jogo joga contra o Real Madrid e sofre logo um hat-trick do Cristiano Ronaldo. Penso que essa informação, acho que é mesmo assim. Eu não sei se foi no terceiro jogo. Não sei se foi no terceiro jogo, mas foi na primeira meia época que eu estive. O jogo foi acho que foi um jogo de loucos. Um 7-4, 7-5, alguma coisa assim do género. Foi uma coisa de loucos esse jogo. E sim, o Cris enganou-se e fez-me 3 gols. E a minha pergunta é no sentido de tentar perceber como é que era a relação entre os jogadores portugueses de diferentes clubes, aqui esta relação, por exemplo, com o Cristiano, com o Pepe, e perguntava-lhe também, eu lembro que na altura em que o Cristiano estava no Real, falava-se muito de uma certa desconfiança, de se ver jogadores portugueses a jogar em Espanha. O Beto alguma vez sentiu isso, ali um olhar assim um bocadinho mais desconfiado, foi sempre tranquilo? Não, pelo contrário, eu estou em total desacordo com como estás a dizer. Aliás, o Cristiano era das pessoas que mais incitava que os portugueses fossem para a Espanha mostrar o seu talento. Sim, era mais na visão dos espanhóis em relação aos portugueses, não a visão dos espanhóis em relação aos portugueses. Exatamente. Os espanhóis, vamos lá ver, os espanhóis têm algo muito único, que é discutível, se é bom ou se é mau, é discutível, mas que eu aprendi a valorizar, que é a questão, chamemos-lhe do patriotismo, certo. Digamos assim. Assim, para o espanhol, na minha perspectiva sempre, o produto deles é sempre o melhor. E para mim, eu acho que eles estão bem, eles é que estão bem, eles é que estão corretos, eles é que pensam da maneira correta. O jogador espanhol é o melhor, a música espanhola é a melhor, a comida é a melhor, as praias são as melhores, e eles têm muito essa cultura de que o produto deles, o que é deles, é bom, e é que é bom. Portanto, tudo o que não seja produto espanhol na Liga Espanhola tem que demonstrar verdadeiramente que é bom, tem que demonstrar diariamente, semanalmente, que é bom e que merece estar na La Liga, porque de outra forma tem que ser um espanhol a ocupar esse lugar. Ok, faz sentido. Percebi onde quis chegar. A parte do estrangeiro chegar à La Liga tem que demonstrar. Ou seja, não era
tem que render. O nome Joaquim, não sei o quê, chega à La Liga, não interessa o nome que ele tem, interessa aquilo que ele faz no campo, e isso merece estar na La Liga. Portanto, não acho isso como xenofobia nenhuma, nunca senti nada disso, zero, pelo contrário. Agora, exigência, sim. Sim, e não era tanto a questão de ser pelos portugueses, era assim não tem nada a ver o com estrangeiro, não é? Podia ser grego, ou podia ser Sim. chinês, é igual. Isso não tem nada a ver com os portugueses. Tem a ver com se um estrangeiro vem para ocupar o lugar de um espanhol, tem que realmente ter um rendimento muito acima da média. Senão eles colocam um espanhol. Exatamente, faz sentido, estou a perceber onde quer chegar. Betty, a verdade é que nesta sua passagem pelo Sevilha conquista a Liga Europa em 3 ocasiões. Pergunto, era uma abordagem direta à competição, aquela que tinham, por exemplo, no início da época, o Mr. Unai Emery definia mesmo, é este o nosso objetivo? Correto. A primeira não. A primeira Liga Europa que nós ganhámos, a de Turim, com o Benfica. A de Turim, nós fomos acreditando que éramos capazes de ganhar. A de Turim. De ganhar não, de ir à final. Na altura, nós fomos acreditando que era possível chegar à final. Não era uma... Como é que eu te vou explicar isto? Psicologicamente, os jogadores, e eu era um dos capitães de equipa, obviamente queríamos transmitir que era possível e que queríamos muito, mas era algo que era progressivo. Foi surgindo. Passávamos uma eliminatória e estamos mais perto. E passávamos outra e já está ali. E começaste a criar essa espiral de crença. Agora, a diferença da de Turim para as outras duas é que nas outras duas, quando nós passámos, julgo eu, à semifinal, nós chegámos à final da segunda com o Dnipro, a sensação que nós tínhamos, e isto até pode ser mal interpretado, pode-se achar que é alguma prepotência da nossa parte, nós sentíamos que íamos ganhar a Liga Europa. Nós sentíamos mesmo, seja o Dnipro, seja no ano a seguir, que até foi o Liverpool. Exatamente. Nós vencemos 3-1 ao Liverpool na final. Seja o Dnipro, seja o Liverpool, seja quem seja, nós vamos para lá e vamos ganhar a Liga Europa. Portanto, a diferença da primeira para as outras duas foi: a primeira, progressivamente, fomos acreditando que era possível. Na segunda, sentíamos que era real, que sentíamos que íamos ganhar. E, portanto, eu acho que isso transmitia-se também um bocadinho para os adversários, que é aquilo que eu hoje em dia vejo no Real Madrid. O Real Madrid, quando joga uma Liga dos Campeões, qualquer eliminatória, qualquer equipa que joga contra o Real, sabe que o Real está habituado a ganhar esta competição. Isto é a competição do Real. Exato. E de alguma forma o jogo está complicado para o Real e por alguma razão o Real dá sempre a volta e ganha. E nós, durante esses 3 anos, em todas as eliminatórias que jogávamos, sentíamos muito respeito, às vezes até demasiado respeito, por parte dos adversários. Porque jogavam contra o Sevilha, lá vão eles outra vez à final, lá vão eles outra vez ganhar, lá vão eles outra vez... Inclusive é com o Liverpool. O Liverpool começou a ganhar contra nós, o Sturridge marcou, e nós tranquilamente fizemos um jogo, o nosso jogo, a nossa ideia de jogo, e ganhámos 3-1 ao Liverpool. E era o Liverpool. Portanto, era uma equipa que tinha uma mentalidade, um espírito coletivo muito forte. O Unai sempre nos disse, em qualquer eliminatória, o Unai nunca perdeu uma eliminatória no Sevilha. Pois, a próxima pergunta que eu tinha era precisamente essa: o que é que tu distingue na preparação destes jogos? É assim, o Unai, eu comparo o Unai, não comparando, mas comparo o Unai um bocadinho com o Jorge Jesus. Ok. A nível da obsessão tática, a obsessão pelo futebol, o viver 24 horas de futebol. O Unai estudava o mínimo detalhe da outra equipa, a mínima ponto débil da outra equipa, tudo. O Unai estudava tudo. Nós tínhamos a informação total do jogo.
total, seja nossa, seja do adversário, seja dos momentos do jogo, dos diferentes momentos do jogo, como é que tínhamos que atuar se estivéssemos a perder, como é que tínhamos que atuar se estivéssemos a ganhar, como é que tínhamos que atuar empatados, ao minuto 70, como é que vai o resultado, como é que nós temos que jogar. Percebes? Era tudo muito detalhado, muito pormenorizado, e o que é facto é que em 3 anos de Liga Europa, porque o primeiro ano não fomos à Liga Europa, o primeiro ano que eu cheguei, o primeiro ano de 2012, 2013, esses 3 anos não perdemos nenhuma eliminatória, nenhuma. A forma como nós jogávamos a eliminar, não é? A 2 mãos, neste caso, era ele transmitia-nos uma confiança que nós sabíamos o que é que tínhamos que fazer e como é que o iríamos fazer, independentemente, respeitando todos os adversários, como é óbvio, e ultrapassámos adversários teoricamente superiores ao Sevilha, a nível de dimensão, digamos assim, mas nós sabíamos como jogar as eliminatórias. Sabíamos como jogar cada momento da eliminatória, com cada adversário direto. Portanto, nós tínhamos muita confiança, não só entre nós, entre os jogadores, como é óbvio. Eu sabia exatamente o que é que o meu colega fazia, ele o que é que eu fazia, o que é que o treinador queria, e nós tínhamos aqui uma simbiose quase perfeita no Sevilha. O Beto já referiu que a primeira final foi ganha ao Benfica, em Turim. É certo que ganhar é ganhar, ponto final. Mas o Beto nunca escondeu a ligação que tem ao Sporting, não é? Neste caso. O facto de ter vencido o maior rival do seu clube de coração, teve ali um sabor especial, ainda para mais num jogo em que o Beto foi tão decisivo como naquele em que defendeu os penaltis? A minha resposta, e passados vários anos, não tem um sabor especial vencer ao Benfica, tem um sabor especial e teve um sabor especial jogar uma final contra o Benfica. Okay. Quando nós soubemos que era o Benfica o finalista, obviamente que, atenção, e digo isto, toda a minha formação eu fui rival do Benfica. E depois, mesmo já como profissional, eu fui rival do Benfica no Futebol Clube do Porto durante 3 épocas. Portanto, o Benfica sempre foi meu rival. Uma coisa é ser meu rival. Outra coisa, e temos que parar com este incentivo. A rivalidade vai haver sempre. Sempre. E é bom que exista uma rivalidade. É bom que exista tudo isso no futebol. Senão perde-se a emoção do futebol. Agora, este incentivo ao ódio, isto tem que parar, tem que acabar. Se teve um sabor especial ganhá-la, vencê-la ao Benfica, tu não pensas nisso quando ganhas a Liga Europa, ou a Liga dos Campeões, ou a Taça de Portugal, não pensas nisso. Tu pensas que acabas de ganhar um troféu internacional, um troféu europeu. Não pensas, e ganhei ao Benfica, ou ganhei ao Porto, ou ganhei ao... Não, nada disso, isso não existe. Existe sim, antes do jogo, essa motivação, e vou jogar contra o Benfica. Vou jogar contra uma equipa do meu país. Uma equipa que foi minha rival durante toda a vida. Sim. Agora, quando acaba o jogo e quando vences um troféu europeu, tu não tem um sabor especial por ter sido contra o Benfica. Nada disso. Tem um sabor especial para mim ter sido, protagonista no jogo, porque acabei por defender 2 penaltis. Porque fizemos 190 minutos de muito bom nível. Correu muito bem o jogo, é verdade, durante os 120 minutos também. Isso sim tem um sabor e prazer especial para mim. E depois levantar o troféu, então aí já nem te conto. Agora, o facto de ser contra o Benfica no final não tem sabor especial absolutamente nenhum. Ok, faz sentido. E lá está, eu acho que é importante haver esta questão também da rivalidade, da emoção, mas levar isso até um ponto saudável, não é? Saudável. Acho que em Portugal tende-se muito a passar esse nível, não é verdade? Sim. Ultrapassa-se muito o limite. Sentiu um bocadinho isso depois do jogo, ou seja, o Beto eventualmente tem conhecidos ou amigos benfiquistas, como é que foi o pós-vitória na final da Liga Europa, porque tal como o Beto referiu, teve um papel fundamental e até foi ali uma situação nos penaltis, não é verdade? Como é que foi lidar com essas... A situação dos passos, não é? Sim, falou-se muito disso. A malta queixou-se muito, que eu dei 2 passos à frente, e tudo muito bem, e assim, não. Diogo, eu não estou a dizer, não dei passo à frente. Então está lá a imagem. Exato. É assim, foi o instinto que eu tive, foi dar 1 ou 2 passos à frente, defendi, e estão lá os árbitros. A partir daí deixa de ser responsabilidade sua.
E eu vi muitos penaltis defendidos por muitos guarda-redes, até do Benfica, em finais de taças da Liga, com passos à frente. Mas independentemente disso, uma coisa é as pessoas ficarem frustradas, tristes, desiludidas, porque é normal. O Benfica acabava de perder, se não me engano, a segunda final europeia seguida. Tinha perdido, não sei se com o Chelsea. Com o Chelsea, exatamente. E no ano a seguir consegue a final outra vez e perde outra vez. Eu entendo a frustração. De verdade, eu entendo a frustração. Entendo muito essa frustração. Agora, lá está, daí até ameaçar a minha mãe de morte, o meu filho de morte, a mim de morte, que raptavam, que sequestravam, que matavam. Isso para mim já não tem classificação. Isso não tem classificação. Isso está muito para além do que é futebol, gostar de futebol. Isso não tem nada a ver com o futebol. E infelizmente isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos jogadores. Hoje em dia acontece com muitos jogadores em Portugal, e treinadores, e árbitros. E é triste, é das tristezas que eu tenho. Ter sentido isso, ou seja, as pessoas... eu entendo que a frustração exista e tal, deste 2 passos à frente e tal, não sei o que mais, tudo bem, não tinhas que ter defendido e não sei o que mais, era uma equipa do teu país. Não estou a perceber. Mal era se por ser do seu país tinha que facilitar alguma coisa, por amor de Deus. Eu não conseguia entender as ameaças de morte que me fizeram. Eu sinceramente não conseguia entender. A minha família não conseguia entender. Eu não pude ir de férias para Portugal. Achas isto normal? Então, mas vivemos aonde? Então, damos golpes no peito, que somos um país em condições, e seguro, e bonito, e culto, e educado. E depois é isto? Não. Não, isto não é nada. Isto foi um episódio triste, mais um, triste, do nosso futebol. Nada, atenção, hein? Atenção, e deixo aqui bem claro, nada contra o Benfica, instituição. Porque isto não é Benfica, instituição. Isto serão meia dúzia de pessoas, pronto, não têm paixão pelo futebol. Têm paixão ou doença pelo clube. Neste caso, o Benfica. Agora, ter que passar por isso, acho que era evitável. Era evitável porque não havia necessidade nenhuma, independentemente das críticas que eu possa ter recebido, porque eu volto a dizer, entendo a frustração das pessoas e as críticas, entendo tudo isso. Mas há um limite. Há um limite. Porque essas pessoas que ameaçaram de morte, se calhar também têm filhos, se calhar também têm pais, se calhar também têm esposas, e de certeza absoluta que não iriam gostar que lhes fizessem as ameaças que me fizeram a mim. Não iriam gostar. Iriam se sentir tristes com o próprio país. Correto? Portanto, a partir daí... Mas pronto, foi um episódio, passou. Hoje em dia há muita gente até num plano mais até de brincadeira. Do Benfica, gente do Benfica hoje em dia, mais tranquilos, mais... Aqueles 2 passos à frente e tal. Eu digo, é verdade, mas são lá os árbitros. Foi um instinto meu, no momento, sair. No outro penalti do Rodrigo, eu defendi 2. Defendi o Cardoso. Acho que é do Cardoso, exato. O Cardoso e o do Rodrigo. No do Rodrigo ninguém diz nada. Portanto, então vamos tirar o penalti do Cardoso. Ganhamos na mesma. Exato, exatamente. Atenção, estou a brincar, mas a falar a sério. Portanto, não teve sabor especial ganhar o Benfica. Teve um impacto muito triste para mim, por saber que são adeptos de um país de onde eu sou, ter recebido todas essas ameaças, mas já está, já foi. E é um episódio apenas. Pois, mas acredito que a nível familiar não tenha sido propriamente fácil lidar com tudo isso, não é? Não é fácil porque a minha mãe vive num meio pequeno, vive em Loures, depois há muita gente do Benfica em Loures, e depois a minha mãe não tem porquê de ser maltratada, porque a minha mãe não jogou, não é? A minha mãe estava sentadinha a ver o jogo, a sofrer, depois ficou contente porque o filho ganhou, e depois não poder ir à rua contente, orgulhosa, porque há meia dúzia de incultos a insultar, a ameaçar. Isso não faz, sinceramente, não faz sentido para mim. Para mim, não faz sentido absolutamente nenhum. Depois tenho negócios abertos para as pessoas irem lá. Não faz sentido. Mas pronto, resolvido. Fica anotado.
Exatamente, e ficam as conquistas, não é? Neste caso da Liga Europa, isso é o mais importante. Esse é o mais importante. São 3 Ligas Europa seguidas aqui em Sevilha. Marcámos uma página de ouro na história de um clube que hoje em dia estará entre os 4, 5 maiores clubes aqui de Espanha, tirando o Real Madrid, Barça e Atlético. Portanto, fizemos história, deixámos a nossa marca. Sinto esse reconhecimento, que é o mais importante, na rua, em todo o lado que eu vou aqui. Sinto esse reconhecimento. O facto de dizerem que fazes parte da história, da nossa história, esse é o maior troféu. Volto-te a dizer, muitas vezes o nosso reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, por tudo aquilo que tu deste aos clubes, esse é talvez os melhores troféus que nós levamos. Sem dúvida, sem dúvida. Beto, no pós-Sevilha, regressa a Portugal, neste caso para representar o Sporting. Pergunto-lhe de forma direta, a sua ideia era terminar a carreira no Sporting, nessa altura? Nessa altura, provavelmente sim. Até porque eu fui para o Sporting mediante umas condições. Foi-me feita uma oferta pelo Sporting. Eu na altura tinha ofertas para ir para mais longe, muito mais longe do que Sevilha, mas por questões familiares não quis. Então, quando surgiu a possibilidade de Sporting, e eu tinha não é uma dívida, mas tinha uma promessa feita ao meu falecido pai, que um dia eu iria regressar ao Sporting, iria vestir a camisola do Sporting no jogo oficial. E acabei por nem sequer pensar. Quando surgiu a opção Sporting, já não me recordo se eram 3, 4 anos de contrato. Obviamente que eu penso, obviamente que posso fazer aqui o meu contrato, estes anos de contrato, ter o meu rendimento, e que o Sporting queira e prolongar o contrato e ficar, por exemplo, aqui, terminar a minha carreira aqui. Mas as condições depois mudaram, entretanto o Rui também não saiu, o Patrício não saiu, eu acabei por ficar, não joguei aquilo que gostaria, fiz apenas 10 jogos, se não me engano, 9, 10 jogos nesse ano. O Rui não ia sair e eu, como sou, entre aspas, um animal de treino, de jogo, de competição, o que eu queria era jogar independentemente de onde fosse. Queria muito jogar no Sporting, mas não era possível na altura, e eu pedi ao clube para me deixar sair. Surgiu a opção Turquia, mais um momento de emigrar, de conhecer outra realidade, conhecer outra cultura, outro futebol, e fui e foi mais uma vez uma decisão maravilhosa que eu tive, independentemente das muitas questões que me colocaram. Para a Turquia, fiz para a Turquia, digo sim, para a Turquia, vou para a Turquia, vou fazer o meu trabalho na Turquia, o melhor que eu sei, e esperar pelo reconhecimento das pessoas, e assim aconteceu. Até porque na época em que vai para a Turquia, no caso para o Göztepe, é 17-18, havendo um Mundial no fim da época. Exatamente. Teve peso também essa questão na sua decisão? Muito peso. Eu tinha que jogar para ser um dos selecionáveis, porque eu sabia, não jogando, as minhas opções reduzem-se, não é? Agora, eu tinha que jogar, independentemente de onde fosse, obviamente num campeonato competitivo, não é? Obviamente nessa altura não ia para a Finlândia, não é? Que eu sabia que se para a Finlândia naquela altura não vou ao Mundial, não é? Mas eu tinha que estar num campeonato competitivo, a jogar, a mostrar, a render, a ter minutos, e foi o que aconteceu. Fui muito feliz naquele país, fui muito feliz naquele clube, e portanto foi uma decisão mais do que acertada. Tive opções e possibilidades em 2015 de ir para o Besiktas. Eu tive várias ofertas da Turquia, mas na altura eu estava tão bem aqui em Sevilha, estava tão feliz aqui no Sevilha, e estamos a falar foi a melhor oferta que eu tive, posso dizer, confessar, foi a melhor oferta que eu tive na minha carreira, a nível de anos de contrato, a nível de contrato em si. Foi a melhor e maior oferta que eu tive na minha carreira, e rejeitei. Até um dos meus
mais antigos amigos do futebol. Na altura ficou maluco, disse, mas não vejo porquê. Que é o Ricardo, o Quaresma. E ele estava no Besiktas na altura. Sim. Então, mas estás maluco ou quê? E depois, se calhar, estou... mas não, acabei por rejeitar. Rejeitei na altura o Besiktas. Mas estava escrito que eu tinha que ir à Turquia. E fui à Turquia 3 anos e foi maravilhoso para mim. Fala-se muito da questão dos adeptos na Turquia, já referiu aqui que continua a receber mensagens ainda hoje. Muito. É realmente um ambiente diferenciador aquele que se encontra neste país? Certo. Correto. Assino por baixo. É simplesmente apaixonante jogar na Turquia. A nível, quando eu digo apaixonante jogar na Turquia, a esse nível, a nível de adeptos, a nível de calor no estádio, de barulho, desta ligação entre os adeptos, o futebol, os clubes, os jogadores, é simplesmente incrível. Agora, há alturas na Turquia em que também se passa o limite. Há alturas na Turquia em que se ultrapassam os limites da paixão, os limites do clubismo, do fanatismo, porque eles são muito, muito, muito fanáticos. Agora, o clube onde eu joguei, onde eu tinha todos os jogos no novo estádio, 35, 40 mil, nunca houve um episódio. Um único episódio de violência, um único episódio de invasão, nada, nunca. Agora, barulho, apoio, paixão, incrível. Ligação com os jogadores, uma coisa do outro mundo mesmo. E assim, voltando aqui a esta questão, alguma história que se lembre de forma especial, mais engraçada, mais curiosa? Foram 3 anos, acredito que haja aí alguma coisa que possa partilhar connosco eventualmente. Tinha que parar a pensar. Assim, na Turquia, obviamente, nós tivemos... há muita coisa para contar na Turquia. Eu lembro-me de um jogo que entrou, não sei se te lembras, invadiram o campo com uma navalha, uma butterfly, que até Acho que me lembro. Sim. Que o Quaresma pegou na navalha e começou a brincar com ela também. Isso é um episódio triste, feio, que acabou o Quaresma até acabou por fazer daquilo um momento até divertido. É assim, na Turquia tu tens episódios quase todos os dias. Porquê? Porque a Turquia é tudo, a nível da organização, é tudo o contrário da Finlândia. Exato. Ok? A Turquia é um país de é fazer as coisas tudo em cima do joelho. Tudo muita paixão, muito emocional, zero organização. Agora, pedes, dão-te, aconselhas, ouvem, precisas, eles dão. Nós, quando eu digo nós, muito eu, quando cheguei ao clube da Turquia, eu e o André Castro, nós mudámos muito aquele clube. Nós criámos um ginásio, não tens ideia do ginásio que nós criámos ali naquele clube, naquele centro de estágio. Nós tínhamos um bom ginásio, só o facto do clube dizer, então, mas o que é que vocês acham que nós precisamos de melhorar aqui? Isto. Acho que seria bom para potenciar ainda mais os jogadores, para criar melhores condições para os jogadores. Crias melhores condições para os jogadores vão-te dar mais rendimento. Se te vão dar mais rendimento, tu vais ganhar mais. O clube, isto é tudo sucessivo, progressivo, conjunto. E eles ouviram. Nós fizemos um ginásio quase de 100 metros de comprimento, com pista de corrida, uma coisa, e nós dizemos assim, fogo, espetacular, pá. Agora, é hora deles exigirem depois também, não é? Eles dão, mas depois pedem. Agora, episódios, não tenho assim agora assim de memória, grandes episódios. Tenho um episódio, posso dizer para tu perceberes um bocadinho a paixão dos turcos. Isto até foi viral na internet, foi completamente viral. No último jogo, se não me engano, da segunda época, que nós fizemos uma segunda época coletivamente muito fraca mesmo. Nós tivemos muitos problemas com jogadores, lesões, jogadores que foram embora, alguns salários também, problemas de salários, e nós fomos até à última jornada para ficar na Primeira Liga, na Primeira Divisão. E ao minuto 87 nós estávamos 0-0, estávamos na segunda Liga. E há um penalti a nosso favor aos 87 minutos.
E tu acreditas que metade do estádio saiu? Metade das pessoas saíram do estádio? As pessoas foram para as casas de banho, foram para a rua, meteram os tapetes, a rezar, a olhar para o céu, não queriam ver. E se tu procurares imagens, adeptos de Gostep, último jogo, qualquer coisa assim, Sim. vais ver as pessoas nas casas de banho, na rua, as câmaras das ruas, as pessoas todas nas ruas, que ninguém queria ver aquele penalti. Ninguém queria ver, porque aquilo decidia se nós ficámos ou não na primeira divisão. O Denis meteu golo e o estádio ia caindo. O estádio ia caindo, as pessoas na rua, tudo louco, na cidade. Estamos a falar de uma cidade quase com 5 milhões de habitantes, Izmir. Ou seja, aquela cidade é completamente louca por futebol e não cabem mais no estádio, não é? Eles não cabem mais, senão eles... Exato. Era 100 mil, é 100 mil. Portanto, foi um episódio muito... É nostálgico eu lembrar-me disto. Foi muito intenso. O que nós vivemos nesse dia foi muito intenso, porque nós vimos verdadeiramente aquelas pessoas a sofrer por um clube e nós tínhamos a obrigação de, pelo menos, que é isso que eu digo sempre aos jogadores: tu podes jogar bem, podes jogar mal, mas tu tens a obrigação de dar 100, 110, 300% pelo clube, porque tens aqui muita gente que não tem para comer, mas que arranja para um bilhete para te vir ver jogar. E isso nós devemos, quando eu digo nós, os atletas, devem isso às pessoas. Devem isso, porque há muita gente que não tem para comer, mas pelo amor e paixão que tem pelo futebol e pelos clubes, arranjam forma de ir ver 90 minutos o seu clube ou os seus jogadores. E nós devemos isso às pessoas. Nós devemos isso, porque há muita gente que passa dificuldades só para nos ir ver jogar. Percebes? E eu reconheci muito essa paixão na Turquia e joguei muitas vezes lesionado na Turquia. Muitas vezes. Pediam-me para jogar lesionado, porque aquela gente merecia que eu desse tudo o que tinha, o que não tinha, e às vezes nem tinha para dar já, mas dava. E portanto, também as pessoas lá está, reconhecem, hoje em dia ainda. Assim vale realmente a pena jogar, não é? Com essa questão, com esse ambiente, com esse reconhecimento, incrível Vale mesmo. a pena jogar. E vim embora, e digo-te, vim embora da Turquia por uma questão familiar, por questões familiares. Se eu tinha continuado. Eu tinha continuado na Turquia, só que tive que voltar na altura, até fui para o Leixões, por questões familiares tive que voltar ao Leixões. Se não tinha continuado, porque eu gostei mesmo muito de jogar ali, muito. Beto, estamos mesmo a terminar, tenho só mais uma pergunta daquilo que é a entrevista propriamente dita. Pergunto-lhe se sente que ajudou a quebrar aqui um bocadinho o estigma de que um guarda-redes tem que ser muito alto para poder ter sucesso. O Beto, se não me engano, tem 1,80 m, não é verdade? Não, 1,83 m. Peço desculpa, pronto, está mais correto. Não tens razão ao Jorge Jesus. Exatamente. Mas ainda assim sente que deu aqui um contributo importante nesta mudança de paradigma, ou que é algo que ainda persiste, digamos assim? Isso persiste. Okay. E cada vez está pior. E cada vez é mais difícil, cada vez vai ser mais difícil um guarda-redes com uma estatura, eu não vou dizer uma estatura baixa, eu tenho 1,83 m, eu sou um rapaz de estatura média. Exatamente. Agora, obviamente, qual é o segredo aqui, Diogo? O segredo não, foi a estratégia que eu arranjei e que tive que arranjar e que tive que fazer e tive que cumprir para poder chegar onde os parâmetros dos treinadores exigiam, que era, tu tens que chegar a não sei onde, porque se estiveres na baliza e fizeres menos esforço, um gajo de 1,95 m chega lá e tu não. Ou seja, eu tive que trabalhar explosão, velocidade, força, agilidade. Eu tive que trabalhar tudo mais do que os outros, para saltar mais do que eles, para ser mais rápido do que eles, para ser mais ágil do que eles e para chegar onde os outros chegam também, tendo menos 15 centímetros ou 20, muitas vezes. Sim. Agora, se me disseres assim, qual é o melhor guarda-redes? Um guarda-redes de 1,83 m ou de 1,93 m? Isso é muito subjetivo. O que importa é que as bolas não entrem. Claro. Se arranjares forma de que as bolas não entrem, tu podes ter 2 metros e não conseguires cair, ou seres muito lento a cair ou muito lento a sair. E depois tu vês o Ter Stegen com 1,85 m, o Iker
com a minha altura, 1,83, 84, 85, o Sommer, de vez guarda-redes de top mundial com 1,83m, 85. Obviamente que de vez, depois também vês com 1,95m top mundial. Claro. Mas o importante, Diogo, no fim de contas, é que as bolas não entrem. Exatamente. Tenhas tu 1,83, tenhas 1,93, tenhas 3 metros. Beto, e só mesmo para terminar, tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, é só mesmo a primeira coisa que lhe vem à cabeça, digamos assim. Para começar, pergunto qual foi o país onde mais gostou de viver de forma geral? Espanha. O país com a melhor gastronomia? Portugal. E do estrangeiro, só para termos aqui um bocadinho esta referência dos países do estrangeiro. Ok. O clube com o melhor estádio, em termos de infraestruturas? Que eu joguei. Sim, olhando mais para as experiências no estrangeiro. No estrangeiro? O último estádio do meu clube da Turquia, que era novo, era um estádio novo. Sim. Ok. O último estádio do Gaziantep. O clube com os melhores adeptos. Acho que aqui a resposta é um bocadinho óbvia, ou não? Não é óbvio. Eu vou-te colocar aí... Eu vou-te colocar aqui 5 clubes, desculpa lá não ser uma resposta rápida, mas vou-te colocar o Leixões de há 20 anos atrás, Futebol Clube Porto, Sporting, Sevilha e Gaziantep. Ok. O melhor jogador com quem jogou, se é possível eleger. Olhando aqui mais para as experiências no estrangeiro. Obviamente, é assim, obviamente qualquer jogador que tenha jogado com o Cris vai dizer o Cris, né? Mas eu, tirando o Cristiano, o jogador com quem mais prazer me deu jogar, Deco. E, sendo no estrangeiro, Banega. Ok. O melhor adversário que enfrentou? O Cristiano e o Messi, né? Exato. O melhor treinador que teve nestas experiências no estrangeiro? O melhor treinador no estrangeiro? O Unai Emery. E pergunto-lhe um jogo que tenha ficado na sua memória assim de maneira mesmo especial, que não esqueça de maneira nenhuma. Lá está, nestes anos fora de Portugal. Talvez esse jogo que eu te comentei, que ao minuto 87 o meu clube estava na segunda liga e conseguimos deixar o clube na primeira liga ao minuto 95, quando o árbitro apitou, deixar aquele clube ainda na primeira divisão foi talvez um dos jogos mais marcantes a nível emocional. A nível emocional, para mim, foi dos jogos mais marcantes e a final da Liga Europa em Turim. Talvez dos jogos mais emocionantes para mim, mais marcantes da minha carreira. Beto, acho que está feita a nossa conversa. Só lhe posso agradecer pelo tempo que dispôs aqui comigo. Obrigado. Foi mesmo um gosto obrigado pelo desse lado e agradeço mesmo imenso. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho, Diogo, e parabéns, mais uma vez. Obrigadíssimo. E a quem nos vê e a quem nos ouve, sabem que nos podem acompanhar no Instagram, no TikTok, no Twitter. Procurem pelo hashtag, pelo arroba o 4 Cantos do Mundo e vemo-nos no próximo episódio.